Bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. E hoje temos uma visita ilustre, também mais uma dama brilhantando aqui a nossa entrevista de hoje, que é a nossa amiga Carla Rodrigues, analista de sistemas do BNDES, e vai trazer um pouquinho sua história, vai trazer um pouquinho sua experiência aqui com a gente, compartilhando, claro, tudo que deu certo, o que não deu. Professor Walter, dê o ar da graça. Salve Duran, salve Carla, salve os nossos espectadores. Então, assim, eu tenho um prazer, né, de trazer a nossa querida Carla aqui para o ProvasCast, né? Carla sempre foi muito ativa na TI Masters, uma figura que ficou muito querida na lista, né? E quase mata a gente de susto aí quando mandou uma mensagem com o título "Só acaba quando termina", mas vocês vão tratar durante a entrevista. Minha querida amiga Carlinha! Carlinha é o seguinte, depois de 5 segundos aqui, a gente já vira amigo de infância. Então, vou chamar lá hoje Carlinha Rodrigues, que vai trazer um pouco aí da sua vivência, e Walter vai derrubar todas essas resenhas aí. Diga, Carla, seu alô pra gente iniciar os trabalhos do nosso ProvasCast de hoje. Diga lá. Olá, professor Walter, professor Davi, meus queridos amigos concurseiros. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, porque eu fiquei bastante surpresa e muito contente. Então, só queria dizer que é um prazer estar participando. Maravilha. Carlinha, fique relaxada, que aqui o clima é de resenha, a gente vai bater um papo sem muita prosa. Professor Walter, engatilhe logo a sua pergunta aí, vamos que vamos. Então, assim, durante não sei se você acompanhou, né, mas a Carla, ela deu um susto na gente, né? Então, ela é uma figura muito querida lá da TI Masters, né? E aí, um tempo, ela mandou uma mensagem chamando "Só acaba quando termina". E aí todo mundo achou que ela tivesse desistido, né, Manda pegadinha no malandro. Aí quando você abre, você começa a ver, e no final das contas ela estava comunicando que ela tinha sido convocada para o BNDES, e na realidade ela estava se aposentando da caneta. Então foi uma mensagem lá que eu estava até recuperando a thread aqui, tem mais de 40, todo mundo agradecendo, né, a ela tal, pelo depoimento, né? Mas vamos lá, né? Vamos começar ela vai chegar lá, né, na aprovação. Então vamos começar. Então, Carla, conta pra gente aí como é que foi qual que é a sua história, né? Onde é que você estudou? Onde é que você nasceu? Você é carioca mesmo? Então, eu meio que caí de paraquedas, né, na área de TI, porque eu fiz o ensino médio, aquele segundo grau normal, para dar aula de primeira a quarta série, e naquela época eu não tinha ideia do que era o mundo de TI. Então, depois que eu terminei o segundo grau, eu resolvi fazer um vestibular na área de informática, achando que eu ia passar para computação para aprender a usar Word, PowerPoint e Excel. E eu levei um susto quando eu entrei na universidade e a primeira disciplina para os calouros era linguagem de programação. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e foi realmente uma época muito complicada, porque foi divisor de águas para mim, entre eu mudar de carreira e eu realmente arriscar e ver se era aquilo mesmo que eu queria. Mas foi complicado, né? No início eu passei por diversas provações aí, achei que ia mudar de carreira, queria desistir nos 4 primeiros períodos, até que apareceu um professor que fez eu me apaixonar por programação, por desenvolvimento, na época era Java para web. Olha aí. E aí, eu acho que eu tinha um pouco trauma de Pascal, e aí quando esse professor chegou com essa disciplina de Java para web, eu me apaixonei e eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer pro resto da vida. Ela viu a luz.
Mas qual foi a faculdade? Eu fiz o FRJ aqui no Rio, né? E foram 4, na verdade são 4 anos e meio, o normal, mas a gente nunca consegue. Eu acabei terminando em 5 anos. Você é carioca mesmo, nasceu no Rio? Isso, nasci no Rio, né? Na verdade eu nasci em Niterói e depois eu saí de Niterói e vim para o município do Rio, né? Atravessei a ponte, como diz o pessoal aqui, e vim para o Rio. Aí você fez os 4 anos. Qual foi o nome do curso mesmo? Que era lá? Na época em que eu entrei, foi em 2003. Na época ainda era vestibular para bacharelado em informática, em 2003. Depois, quando a gente já estava se formando, eles mudaram, tiraram o bacharelado em informática e passaram para bacharelado em ciência da computação. Porque a informática dava muito a ideia de, meu computador tá ruim, faz uma manutenção aqui, conserta a minha impressora. Então acho que eles também mudaram por conta disso. Maravilha. Dentro desse, quando você tá na faculdade, você já atuou, você trabalhou no mercado, como foi sua vivência depois que você se encontrou aí com Java, esse professor que salvou a pátria, né? E mostrou pra você que não era exatamente aquilo. Você falou de Pascal aí, eu chego a revirei aqui no túmulo. Mas, né? Mas Pascal, enfim, vamos por essa parte. Mas você chegou a trabalhar com desenvolvimento antes de você... Me conte como foi essa questão profissional aí de mercado. Na verdade, a UFRJ, ela tem como se fosse uma... Não sei se a parceria é a palavra correta, mas ela tem uma parceria aqui com uma fundação, que é a Fundação Coptec, que a partir do 5º período a gente já tem uma disponibilidade de horário para fazer estágio. Então, em geral, a gente consegue fazer estágio na Marinha, né, desenvolvendo sistemas para a Marinha do Brasil, com uma carga horária que dê para conciliar o estudo com o trabalho. E foi aí que eu comecei realmente a trabalhar com o desenvolvimento. Eu assistia as aulas de manhã, à tarde eu ia para o estágio. Fiquei do 4º período até o final da graduação nesse mesmo estágio, né, aprendendo tecnologias novas. Aí terminei a graduação, entrei no mestrado e continuei trabalhando nesse mesmo local também com desenvolvimento. Entendi. Então foram aí praticamente, acho que 7 anos trabalhando, mas não com carteira assinada, né? O que acabou me prejudicando um pouquinho, porque agora para aposentadoria a situação ficou um pouco mais complicada. Mas você também agora está num lugarzinho na sombra, você pode esperar com tranquilidade, né? Mas veja só pegando esse mesmo gancho aí, em que momento você disse assim, poxa, depois que você está lá desenvolvendo, interagindo com a Marinha, que aliás é o órgão público que a gente vai anunciar já aí um módulo especial para a Marinha do Brasil, que está com concurso aberto. Mas em que momento você disse assim, poxa, concurso público talvez seja a minha? Né? Qual foi assim os motivos que você levou a decidir realmente fazer concurso público? Na verdade eu não tinha essa visão, né? Eu achava que eu ia fazer doutorado e que ia continuar no mundo acadêmico. Eu cheguei a fazer o mestrado e no finalzinho, quando eu tinha que decidir se eu ia continuar, eu vi que não era bem o que eu queria, porque eu gostava demais do mercado, desenvolver, e eu quis seguir realmente um caminho fora da universidade. Entendi. E o que me fez decidir mesmo é que eu fui terceirizada da Petrobras e os boatos de que a nossa insegurança era muito grande, não tinha uma estabilidade, me fizeram procurar algo mais seguro. E por ter amigos que já estavam iniciando estudo para concurso e tudo mais, eu falei assim, não, acho que é o caminho a seguir se eu quiser ter uma segurança mais à frente. Então foi realmente... Meio que entrou na vibe da galera, né? Isso, eu entrei porque eu vi que o que vinha pela frente não era muito bom, então foi mais por orientação de outras pessoas mesmo. Saquei. Então, Carla, assim, só resumindo, né? Então você já estava trabalhando, né, ali na fundação lá da UFRJ, né, trabalhando para a Marinha, aí depois você foi ser terceirizada da Petrobras, né?
Isso foi em que ano e demorou quanto tempo você ficou como terceirizado da Petrobras? Isso. Na verdade, eu saí da Marinha porque quando a gente perde o vínculo com a UFRJ, a gente não pode mais continuar com esse contrato, né, de estagiário ou bolsista de mestrado com a Marinha. Então, eu perdi o vínculo com a UFRJ, perdi o vínculo com a Marinha. E aí eu fui trabalhar de carteira assinada na Petrobras, isso em 2011. Assim que eu defendia a minha dissertação, acho que uma semana depois eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu fiquei de 2011 até o iniciozinho de 2014 na Petrobras como terceirizada, mas já estudando, fazendo provas de concurso, e eu saí da Petrobras para ir para o SERPRO, que foi o primeiro concurso que eu fui chamada e assumi. E foi assim, uma experiência maravilhosa, porque todo mundo falava muito bem do SERPRO, e é verdade, então foi assim, meu primeiro amor no mundo dos concursos. Olha aí, esse SERPRO faz sucesso, hein? Esse SERPRO, na realidade, uns chegam aqui, mete pau, outros chegam aqui amando, né? Carla, então assim, quando você decidiu, a gente vai falar, né, da sua carreira, né, como concurseiro, mas assim, quando você decidiu, né, eu vou fazer concurso, como é que foi a recepção na família, né? E já aproveita assim, já fala, né? Que assim, o pessoal já tinha histórico familiar de algum concurseiro, a tua família já tinha noção de que era fazer concurso, o que estava te esperando na hora que você resolveu. Fala pra gente como é que foi a recepção da sua decisão na família, né? Na verdade, assim, a minha família, a minha mãe, ela não entendia nem sabia bem como funcionava isso na época. Porque eu venho de uma família em que o padrão era você terminar o 2º grau e estava ótimo. Minha mãe parou na 8ª série, então para mim, para ela, eu ter me formado, ter feito uma boa faculdade já estava bom demais. Então ela falava assim, agora ela... Então o padrão é alto, né? Não, Durante, esse padrão é muito alto. O meu, se eu terminasse os primários, já estava... E aí, ela sempre me apoiou, mas ela ficava um pouco ressentida de eu não dar atenção a ela, porque ela falava assim, você ficou 5 anos na graduação, não me dava atenção porque a gente se formar, mais 3 no mestrado, agora mais não sei quanto tempo. Ela me apoiava, mas com aquela pontinha assim de, para logo de estudar para poder passear, poder conversar comigo, então foi um pouco assim. E meu pai, assim, ele sempre me apoiou, mas o contato com ele era mais distante, porque meus pais são separados, então ele não pegou muito essa minha vida de concurseira, não. Então, você terminou o mestrado, terminou? Terminei, graças a Deus, no sufoco, mas terminei. Aí, realmente, não é fácil que eu digo isso, porque eu também, mais ou menos dentro dessa linha, me dei uma pós-graduação na sequência e a família realmente reclama um pouco. Walter, só pra gente arrematar aqui nesse nosso primeiro bloco, mais alguma consideraçãozinha? Não, a gente já explorou, né, como é que foi. Agora a gente vai entrar, né, no próximo bloco, né, como é que foi essa história de concurseira dela, né, como é que ela tava nessa ela veio porque tem gente que vem da prática, né, que é aquele cara que já tá trabalhando mais cedo, e ela vem já dessa linha mais acadêmica, né. Aí eu tô curioso aí pra saber como é que ela saiu do academicismo, né, e caiu nessa... Como é que foi o impacto, né, quando viu aquelas questões do CESP, né. Mas a gente tem esse próximo bloco. Maravilha. Carlinhos, segura aí. Já já a gente volta. Mas antes, aproveitando até o gancho aqui que a gente falou na Marinha do Brasil, órgão militar que nossa entrevistada Carla aí teve a oportunidade de estagiar, nós, do Provas de TI, estamos com um combo especialíssimo para o concurso aí da Marinha do Brasil. Confira lá no nosso site e não esqueça de acompanhar também outros lançamentos. Já já a gente volta com mais Carla Rodrigues, com mais história de concurso, com mais Provas Cast para você. Já já. Tchau, tchau. Bloco com nossa querida amiga Carla Rodrigues, que está falando um pouco, contando sua história aí, rumo ao BNDES,
cargo de analista de sistemas. Professor Walter, vamos iniciar os trabalhos, né? Engatilhe logo essa perguntinha aí. Tá, cara. Você então, no bloco passado, você viu que estava na Petrobras, estava como terceira lá, estava numa situação muito instável, né? Aí você resolveu, não, vou estudar para concurso. Conta pra gente como é que foi esse início, né? O que você fez, onde é que você procurou ajuda, como é que você procurou referência, como é que foi o começo? Isso. No início eu peguei referência com alguns colegas que já estavam nessa vida de concurseira há mais tempo, e a primeira referência aqui no Rio que eu tive foi do curso Múltiplos. Então, em 2011, a minha primeira decisão foi, vou fazer o TI básico completo do Múltiplos. E eu comecei a fazer o curso sábado, né, era sábado o dia inteiro, porque naquela época eu não fazia a mínima ideia do que era fazer concurso. Eu nunca tinha aberto um edital de concurso, não sabia qual eram os órgãos com maior concorrência, não tinha ideia dos salários nas empresas públicas. Então, o Múltiplos, ele serviu para me dar o caminho das pedras. Além de me ensinar a parte teórica, os professores sempre orientavam a gente, dando dicas de, o concurso tal é muito cotado, esse aqui você leva mais ou menos tanto tempo para ser aprovado, e isso foi, para mim, muito bom, porque eu não sabia nada mesmo. Então, o Múltiplos foi o pontapé inicial. Então, na realidade, quando você entrou, antes de entrar no curso, você nem sabia qual era o concurso foco. Não tinha concurso foco. Então, na realidade, o presencial, né, no caso do Múltiplos, para você foi fundamental para te dar uma orientação. Foi fundamental, porque eu não queria saber nem qual concurso, eu não sabia nem qual concurso almejar, né? Eu fui assim, apareceu um edital aberto, eu vou fazer, mas só para conhecer a prova. E eu não tinha ideia do que era cobrado, fazia as provas assim, meio que sem saber os itens do edital, e o Múltiplos, ele serviu durante o tempo que eu fiquei lá, que foi quase 1 ano e meio, para me dar essas orientações que na época eu realmente não tinha. Na verdade, você pegou a base, né, que você precisava no cursinho aí, no caso em questão aí do Múltiplos, né? Uhum. Esse jabá aí, hein, professor? Vamos depois mandar esse jabá aí, viu? Que a gente tá... Infelizmente não, né? Felizmente pra ela, né? A Carla já não tá mais no Múltiplos, não precisa mais, né? Mas o Prova de TI agora tá com a parceria forte com o Múltiplos. Inclusive, esse final de semana eu vou dar aula, né? Aí. Sexta-feira eu tô indo lá pro Rio pra poder dar aula, justamente. A gente colocou uma turma mais avançada pra poder fazer isso, né? Tá vendo aí, ó? Foi bem combinado, hein? Mas assim, Carla, então, você lembra o primeiro concurso que você fez e como é que foi? Na verdade, eu fiz se eu não me engano, foi o da Nuclep, que é uma empresa que tem aqui no Rio, que, assim, o salário na época era bem baixo, acho que era 3 mil e pouco, e a concorrência também é muito baixa, porque ninguém quer um salário assim, e aí você vai, faz a prova e passa. E eu fiz a prova sem saber nem o que ia ser cobrado, passei, fui chamada ainda como terceirizada na Petrobras, mas não assumi. A menina não sabia nem o que tinha no edital e passou, dona, editou aí, velho. Ô bicho, na moral, velho. A minha sorte é que aqui em casa tem tela. Senão eu me jogava da janela, velho. Brincadeira. Aí você, então, no primeiro concurso que você fez, você passou. Mas na verdade era aquele concurso que as pessoas ou não aceitavam porque era muito longe, porque fica assim no interior do Rio. Tipo o que, assim, só pra eu entender, o que? 300 quilômetros? Não chega a ser 300 não, mas assim, uns 150 provavelmente. Engraçado, eu tinha um aluno, Walter, na faculdade, que pra ir pra aula, ele rodava 90 quilômetros pra ir pra aula, assistir minha aula. Brincadeira? Porque você é um professor muito bom. Não, que é isso. Então assim, cara, aí você lembra assim da sequência que você fez, assim, aí você fez esse primeirão, passou, aí você começou a fazer outros concursos e começou a ter resultados ruins, como é que foi? E depois que eu fiz esse, um pouco aqui na brincadeira, né, só pra ver como que era a prova de concurso,
seguindo o comentário dos colegas, eu comecei a focar nos grupos da Petrobras, né? Transpetro, BR Distribuidora, a própria Petrobras. E foi aí que eu comecei a fazer prova sabendo que ia cair. Comecei a olhar os editais, ter uma certa ideia do que estudar. Então, parei de, assim, chutar para todos os lados sem nem ter ideia do que eu estava fazendo. Mas eu fiz... Acho que no primeiro ano foi só esse da Nuclep que eu consegui passar. Todas as outras provas que eu fiz de concursos medianos ou tops, eu não passei nem perto da nota de corte. Assim, ficava depois do... sei lá, 80º lugar, e já na primeira, se tinha 2 fases, na primeira fase eu já era eliminada, então no primeiro ano realmente eu não consegui aprovação nenhuma, a não ser nesse da Nuclep mesmo. Certo, mas até o que você tá hoje foram quantos mesmos? Além de só esse, né? Só esse da Nuclep, mas você falou que perdeu em outros. Você lembra mais ou menos quais foram esses outros? Ou quantos foram esses outros? Que eu fiz a prova? Sim. Olha, na verdade, eu acho que eu fiz para mais de 15 concursos diferentes, porque eu fiz Casa da Moeda, FINEP, IBGE, Dataprev, Eletrobras, tô pra arrombar. INSS, Bacen, eu fiz Banco Central sem saber economia. Fui tentar fazer a prova e aí, como era CESPES de economia, eu arrisquei e perdi ponto. Fiz artigos. É o famoso Rambo. O artigo que eu fiz lá é o Rambo, né? O que tava caindo de TI, você tava lá e tava fazendo. Né? Aparecia edital para minha área, eu me inscrevi e fazia. Mas, assim, isso foi um erro porque eu não tava com foco ainda definido. Então, eu só comecei a enxergar mesmo uma melhoria de desempenho no segundo ano, quando eu vi que o meu sonho era o BNDES, então eu parei de estudar todos os outros editais. Aí virou sniper, viu? Exatamente, eu destrinchei o edital do BNDES, botei numa planilha e eu comecei a fazer um cronograma, né? Semana tal estudo essas matérias do edital, a outra semana estudo aquelas. E eu fui passando nos outros concursos sem estudar pelos outros editais. Com o edital do BNDES eu conseguia passar para outros. É que quem mira no sol acerta nas estrelas, né? E aí, vale aquela máxima... Diz que quem tá perdido, qualquer caminho é vereda. Então quando você não tem, né, você não tem um propósito, mas quando o propósito chega, a coisa dá uma plumada e o sucesso vem. Mas aí, Carlinhos, você falou que no meio do caminho existia um SERPRO, né? Você passou no SERPRO, assim, o SERPRO então foi o primeiro concurso que você passou que bateu aquela felicidade, agora eu vou mesmo, foi isso? Foi, porque o SERPRO, ele é uma instituição muito bem conceituada, né? E muita gente almeja entrar para o SERPRO, o ambiente é muito amigável e tudo mais, então eu estudei pela primeira vez na vida eu fiz uma prova da CESP, que eu morria de medo, porque eu estava acostumada com as provas que não prejudicavam o candidato no erro, e eu fui assim, precisei dar uma olhada em coisas específicas do SERPRO, não deu para ir só com o edital do BNDES, eu tive que olhar a parte de ética, da história do SERPRO lá, algumas coisas específicas que caem. Fui, graças a Deus, passei em quarto e fui chamada, e aí sim, eu saí da Petrobras e fui pro SERPRO. Foi o primeiro, assim, sucesso, né, pra valer. Você foi aprovado em outros, você falou, mas esse era o que você passou e iria, né, se passasse. Isso. Né? E aí você consegue, nesse ponto, diferenciar pra gente, né, que uma coisa até puxa a outra, né? O que você estava fazendo de errado, fora o foco que você já falou, né? Mas o que você estava fazendo de errado e passou a fazer certo que culminou nessa aprovação? A primeira coisa que eu senti muita diferença é que eu estudava muita teoria. Então, eu queria terminar toda a teoria de um determinado assunto para depois começar a fazer exercício. Então, eu perdi muito tempo só lendo e assistindo
as videoaulas, né? Porque não é por estar na presença de 2 professores do Provas de TI, mas as videoaulas foram essenciais para mim, porque eu percebi. Olha aí. Eu percebi que eu tinha uma capacidade de assimilação muito maior ouvindo do que lendo. Então eu deixei de simplesmente, vou chegar do trabalho, vou assistir a videoaula ou ler os PDFs no meu computador, porque eu já chegava cansada e ia ali lendo, já me dava mais sono ainda, eu não conseguia assimilar nada. Eu converti todas as minhas videoaulas do Provas de TI para áudio e eu ia e voltava do trabalho ouvindo no ônibus. E como aqui é 6 horas por dia, 3 para ir, 3 para voltar. Brincadeira, então tinha muito tempo de aula, muito tempo de estudo. Pois é, eram 6 você já horas sabe. aí escutando. Olha, Walter, eu vim nos bastidores aqui, antes de você chegar, eu tava perguntando, e aí, você ouviu os provas? Ele, tava no carro, eu falei, ela já tem a solução para ouvir todos os nossos provas cash, né? Coloca no celular e vai curtindo no trânsito, bota no carro lá. Eu faço isso também, eu acordo de manhã, eu que faço café da manhã aqui em casa. Eu boto tudo nesses podcasts, fico escutando. Isso aí é até bom ela ter falado, né? Que é uma técnica também que o pessoal tá ouvindo. Então, assim, pelo que eu vi, né? Você, fora o foco, né? Também você começou a estudar as coisas de uma forma mais específica, né? Tem algum outro acerto, assim, que você gostaria de citar? Exercício, né? Passei a fazer muito exercício. E, assim, deixei de ficar focada. A partir do segundo ano, que foi em 2013, no segundo ano forte de estudo, eu já tinha até saído do múltiplos. Eu deixei de estudar teoria e passei a chegar em casa todos os dias e fazer exercício. Entrava direto no site de questões de concurso, mapa da prova, e fazia exercícios segundo o meu cronograma, né, diário de hoje eu tenho que estudar a matéria tal, fazia exercícios daquela matéria, ia contabilizando meus erros e acertos. E aí eu pegava no final de semana eu pegava aquela matéria que eu mais tinha errado durante os exercícios e ia revisar a teoria, porque daí eu conseguia abranger mesmo aquelas matérias que eu achava que eu estava bem e que era um pouco negligente, mas que no exercício eu via que eu errava demais. Então eu só voltava na teoria os que eu estava errando mais. Você tá vendo que ela tem método, né? Pois não é aquela pessoa que fica fazendo um negócio assim aleatório. Você vê que ela tem um método, né? Ela faz o exercício, ela tem um cronograma, faz o exercício, vê onde ela tá pecando e vai na teoria só onde ela tá pecando para poder recuperar, entendeu? Você usava alguma ferramenta, Carla, assim, para gerar esse controle, né? Cronograma, ou era Excelzão mesmo? Não, na verdade eu tinha o Excelzão com os meus erros e acertos da semana e eu usava só o Google Drive para ir marcando o que eu estudei naquele dia até fechar o edital todo e reiniciar o ciclo. Mas não tinha nenhuma ferramenta específica, não. Ciclos não, era que você que construiu o ciclo no Excel lá e tal, para saber quais são, como é que você ia, o que você ia estudar, assim, onde é que estava essa informação, do que você ia estudar num dia, e qual aplicativo estava isso eu usava o Google Drive mesmo, lá tinha todos os tópicos do edital e os dias da semana que eu tinha que estudar cada um dos tópicos. A planilha, Isso, uma planilha. Do Google Doc. Ah, tá. Agora, a grande pergunta, né? É isso que eu ia fazer, já ia emendar aqui. A grande pergunta... Pergunta aí. Porque assim, Carla, todo mundo acha que existe uma receita e tudo. E a maioria daqueles que nos ouvem trabalham, tem dupla, tripla, 4 jornadas, né? Quantas horas você estudava por dia? Qual era o seu HBC? Olha, no meu caso, em casa eram poucas. Porque por conta do trânsito, eu só conseguia estudar 3 horas por dia em casa. Então, quanto? 3. Você é uma privilegiada. Eu chegava em casa mais cedo, assim, umas 7h30. E aí eu tentava estudar das 8 da noite até umas 11, porque depois eu já não produzia mais nada. E eu ficava essas 3 horas fazendo exercício.
E durante o dia eu escutava as aulas do Provas de TI na condução, então acho que assim, eu ficava menos culpada, porque eu pensava, bom, contabilizando as horas da condução com as horas de exercício, acho que dá pra estar no... Dá um fator redutor, um fator redutor lá nas horas lá e pronto. Eu fazia isso também, sabia, Durães? Eu chegava quando eu era professor e aluno ao mesmo tempo, né? Então, o que eu fazia? Você pode fazer isso, né? Até o Leonardo Marcelino falou. Então, o que eu fazia? Cada hora de aula que eu ministrava, eu considerava 50%, tá entendendo? Entendi. Então, se eu estivesse estudando, eu considerava 100%. Eu acho que a Carla fazia mais ou menos a mesma coisa. Então, se ela estava escutando, então, tudo bem, não foi 100%, mas vamos colocar aqui uma parte, né? Mas eu estava estudando, entendeu? O que o Marcelino falou foi o seguinte, cara, você não pode estudar o ideal, o que você está estudando está valendo. Né? Porque se você for esperar aquele horário do dia onde você está com a cabeça tranquila... Não existe, cara. Não vai estudar nunca. É. Ele até brincou assim, né? 1 é melhor que 0, né? 1 é melhor que 0. Você estudou 1 é melhor então, assim, que nada. Quando eu dava aula de uma matéria, eu contabilizava aquilo lá, não tinha jeito, né? E Carla, assim, você já falou que se deu muito bem, né, com o modal em vídeo, né? Que a gente chama de modal, né? O modo de estudo, né, em vídeo. Você já falou que se deu bem no presencial, né? Lá no Múltiplos, gostou dos vídeos também do Prova TI, converteu para áudio. Tinha algum outro modal? Você usava muito PDF, livro, para poder estudar? Na verdade, os livros eu comprei, os que das matérias que eu tinha mais dificuldade, né, que não é nem muito da minha área, redes, essas coisas de infra, mas para ser bem sincera, eu usei muito mais as aulas, as videoaulas e os sites de exercícios. Eu não cheguei a comprar uma quantidade absurda de livros, não. Na verdade, eu recorri aos livros mais para montar recurso contra as bancas e para tirar dúvidas de exercício do que para estudar, assim, para concurso mesmo, porque é muita matéria. Então, a videoaula, ela já filtra o conteúdo. Se eu fosse estudar pelos livros, eu acho que eu estaria até hoje sem ter terminado o edital. Entendi. E para acompanhar, assim, a parte do que estava rolando em concurso, quais eram as suas fontes de informação? Onde é que você se mantinha informado, se mantinha atualizado isso daí? Teve algum aconselhamento? Como foi isso? Você procurava onde? Você participava de fóruns? Onde é que você ia buscar essa parte que tá rolando? Onde é que você chorava? Onde era o seu mundo das lamentações? Sem dúvida nenhuma, foi a lista TI Master, porque ali a gente conversava sobre todos os assuntos, questões, dúvidas. Abriu o edital, são tantas vagas. Então, eu ficava, de certa forma, segura, porque eu não precisava recorrer a nenhuma outra fonte, porque já estava tudo ali. E ficava contente, porque algumas pessoas eu conhecia pessoalmente aqui do Rio, que também estavam na lista. Então, eu tinha uma afinidade maior de conversar, tirar dúvida, pedir ajuda. Então, realmente, como vocês dizem, né, a família TI Master, depois que você participa, é muito difícil você sair. Tanto que até hoje eu não tive coragem de me desassociar e eu não quero me desassociar. Não faça uma coisa dessa, porque eu quero continuar lendo as mensagens. Eu vou fazer um elogio agora, Durante, pra gente encerrar. Eu acompanhei a Carla, a primeira vez que a gente tá conversando, né, voz, né, e tal, mas é como se eu já conhecesse, né, porque sempre rola aquelas aloprações, né, uns caras meio doidos, meio psicopata, e a Carla era sempre aquela voz de serenidade, sabe? Ela chegava alguém na lista, ela dava bom dia, boa tarde, bem-vindo, olha, tal, vamos colaborar, né, então assim, ela era uma reserva... paz e amor, né, velho? Não, ela era uma reserva, assim, de serenidade, sabe? Eu considerava ela uma reserva de serenidade, assim, na lista. No meio de tanto cabra doido, sabe, assim, tanto maluco, tanto psicopata, ela era aquela voz, assim, pessoal, olha, vamos focar no que interessa. Então, assim, na realidade, eu que peço, né? Não saia da lista, né? Pra você continuar sendo essa voz de serenidade lá, porque é preciso, assim, sempre ser uns caras doidos,
as coisas meio loucas lá, e a gente sempre precisa do pessoal mais equilibrado. Eu acho que você sempre fez esse papel, né? Maravilha. Só o último terrorismo que você fez lá, que deixou todo mundo preocupado, né? Que foi a famosa mensagem lá, né? Mas gente... é o depoimento dela, viu, Durante? Tá lá. Ah, maravilha. Diga, Carlinha, só pra não, você porque aí. assim, inclusive quem me conhece vai meio que desmentir, vai dizer que eu não sou tão serena assim. Que às vezes eu sou um pouco estressada, mas eu tô melhorando. Aí, ó, a lista tem mestre ajudando a tornar as pessoas melhores para o mundo. Tá vendo aí, Walter? Brincadeira, hein? Beleza. Olha só, Carlinha, mais alguma consideração pra gente fechar? Tranquilo aí? Eu só queria fazer um último comentário, né? Porque o professor Pedrosa sempre falou da gente usar post-its espalhados pela casa e isso funcionou comigo. Foi um outro acerto, porque onde eu tava na casa, eu tava olhando minhas anotações e memorizando. Tá vendo aí? Imagina, Walter, fizeram igual fizeram com aquele carro aí recentemente no notícia. Isso é uma pegadinha. Botaram um pegadinha. Ela foi a única que conseguiu fazer isso. Então ela vai ficar feliz. Tá vendo aí? Maravilha. Pessoas do meu coração, vamos encerrar mais esse bloco. Nosso tempo tá estouradaço aqui. O papo vai rendendo, a gente já extrapolou aqui. Mas antes, só fechando e relembrando pra você que a gente já noticiou aqui no Provascast o nosso combo pro TCU 2015. Quentíssimo, a galera aí estudando com as forças. Tá lá no provasdti.com.br. Já já a gente volta. Nossa querida amiga Carla, trazendo também aí suas considerações finais no nosso terceiro bloco, tá certo? Beijo, tchau! Muito bem, pessoal, vamos agora arrematar aqui no nosso terceiro bloco, falando com nossa amiga Carla Rodrigues, analista de sistemas do BNDES. Carlinha, agora a gente fala um pouquinho do seu dia a dia, né, como é sua rotina de trabalho. Bom, diga aí primeiro que você trabalha em horário bancário, né, que isso já dá uma aliviada. Conte aí seu dia de trabalho. Carlinha acordou, linda, maravilhosa, rumo ao seu trabalho, me diga aí como é. Isso é verdade. Essa questão do horário é uma coisa que eu ainda estou me acostumando, porque eu sempre trabalhei entre 7 e 5 da tarde, então eu tinha que acordar muito cedo. E quando eu fui para o BNDES, eu descobri que o horário padrão de trabalho era de 10 às 6. Então, assim, tá uma maravilha, porque eu acordo mais tarde, saio... Pito no lixo, chegou igual pito no lixo. E eu saio da região onde eu moro, que na verdade é uma ilha, né? A Ilha do Governador, então só tem uma entrada e uma saída. E era terrível sair às 7, 6 da manhã, porque é horário que todo mundo... Pegar expresso peão, todo peãozado, todo mundo Isso. Junto. E agora eu saio já com o trânsito mais tranquilo, a condução mais vazia, então isso tem sido um dos fatores positivos do banco. Já viu, né? Já viu, Durante. Eu só queria dizer o seguinte, você chega que horas? Que horas você dá o ar da graça lá no trabalho? Você bate o ponto. Que horas, exatamente? Em geral, eles têm uma determinada flexibilidade, né? Entre 9 da manhã você pode... A partir de 9 você pode chegar, se você chegar antes das 9, nem contabiliza o horário. Então, a partir das 9 você pode chegar... Para quem deseja sair às 5, mas não é aconselhável, porque a pessoa vai sair às 5, vai ter serviço para fazer e a pessoa não vai estar mais lá. Então, eles aconselham a gente a realmente fazer o horário de 10 às 6. Então, em geral, eu tô passando, né, na catraca, assim, umas 5 para as 10, 10 e 5, alguma tolerânciazinha, assim, de 10 para mais ou para menos, mas é o que o pessoal costuma fazer. Então a gente já teve um ganho aí, né? A gente tá falando BNDES agora, né? Você já teve um ganho aí no horário, né? Fora o ganho financeiro, né? O seu salário também, agora você agora já é Marajá aí no Rio, né? Não, tá mandando prender, mandando soltar. Gente. Tá, rezou de batizão. O salário de lá realmente é bastante atrativo. O ticket restaurante, ele é excelente. Não, derruba logo. Você não é baú pra guardar segredo. Eu
Isso é a lei da transparência, lei da transparência. Lei da transparência, não vai dizer quanto é o ticket de alimentação. Então, na verdade... Meninas, tu vai perder... Olha, peraí, Carla, você vai perder essa oportunidade única de fazer essa inveja na gente, eu não acredito. Gente, o ticket lá, o restaurante, acho que é 1.050 e pouco. Salário do e a alimentação, né, que é pra usar no supermercado, é 400 e pouco. Então, somando os dois juntos, dá 1.400 e quase 1.500. Aí, Walter. E quanto é que tá hoje, assim, por alto, né, não sei se é específico, quanto é que tá o salário do BNDES, assim, da pessoa que entra? O bruto, né, ele tá na faixa de 11.500. Fora esse benefício de alimentação... E fora também o Vale Transporte, porque não é descontado em nosso contra-cheque quem opta pelo Vale Transporte. A empresa, ela arca com esse custo, e quem não opta pelo Vale Transporte pode usar o estacionamento próprio do banco. Então, Durães, não, assim, muita gente fala, né, que o trabalho do ciclo de gestão, né, muita gente fala que o BNDES, na realidade, e o BNDES é banco, né, cara, fora isso, ele tem PL, tem aqueles bons no final do 13º, 14º. Também tem. Olha aí, Durães. Também tem. Então, na realidade, em resumo, sua qualidade de vida... triplicou, quadruplicou. Melhorou muito, porque ela tá eu no fiquei céu, né, um tempo como estatutária, e o que mais fez diferença para mim foi o ticket, que no estatutário é um valor bem menor, e o plano de saúde, que no estatutário eu não tinha. Na verdade, a instituição entrava com um percentual muito baixo de reembolso, e que agora eu tô com um plano de saúde muito bom, que é praticamente pago pelo banco. E ainda posso colocar meus pais como dependentes meus no plano, o que, sério, foi o que mais me levou a almejar demais o BNDES, porque minha mãe não tem plano de saúde e ela... Na verdade, ela ainda não tem, porque a idade mínima é 55 anos, ela vai completar ano que vem. Mas aí... aí, graças a Deus, vou deixar de recorrer ao hospital público e poder cuidar melhor dela. Você já viu que, do ponto de vista de qualidade de vida, já é lá, né? Não. Agora vamos falar... quero ser polícia, eu não entendi, mas vamos lá. Vamos falar agora os aspectos agora mais profissionais, né? Da profissão. Carlinhos, quais são os projetos, né, que você está envolvida hoje, né? Assim, primeiro fala pra gente como é que foi sua recepção no banco, né? E como é que foi seu direcionamento para a área que você ia trabalhar, se você escolheu, se lhe mandaram, e em quais projetos você está envolvida hoje. Certo. A recepção foi, assim, excelente, né? A gente foi recepcionado pelo RH e são muito amistosos, parabéns pela conquista, aquela recepção calorosa. E depois a gente teve várias palestras para apresentar as áreas do banco, como que a instituição funciona. Só que foi apenas uma semana de integração, né? Na verdade, a gente não teve o curso de formação ainda. Vai acontecer, acredito que em agosto, porque entraram muitos convocados, assim, pingado, né? Não chegou a formar uma turma grande, foi chamando aos poucos pessoas de áreas diferentes. Então, eles estão juntando, isso. Né? Eles optaram por fazer o curso de formação depois. Mas a recepção foi ótima, a gente estava super feliz. Acho que eu só acreditei mesmo no primeiro dia em que eu passei o crachá na catraca. Porque até esse dia eu não estava acreditando que eu ia finalmente colocar os pés lá dentro. Porque toda vez que eu passava em frente ao prédio, eu olhava e eu ficava, ai meu Deus, me ajuda, eu quero tanto trabalhar aí dentro. É igual a tu, Durães. Porra, bicho. Tu passa na frente da PF lá. E é aqui perto, e pior que eu passo pra ir pro trabalho, velho. Só entra na viatura da PF quando tu é preso. Pois é, cara, pior que nem pra isso eu tô prestando.
E projetos, Carla, assim, que você já tá, eu sei que você tá novato, a gente deu até esse tempo pra que você entrasse, queria te entrevistar, como eu falei, nos bastidores no primeiro dia, mas eles não, deixa ela entrar, porque o último bloco é sobre o banco, mas já dá pra falar, né, quais os projetos que o pessoal tá desenvolvendo, qual é a linguagem, o que você tá fazendo, qual a arquitetura. Sim. Na verdade, a gente entrou e a gente passa por uma entrevista, porque para a área de análise de sistema tem 3 áreas que as pessoas, para onde as pessoas podem ir. A que é mais voltada para desenvolvimento, colocar a mão na massa mesmo, né? Desenvolver os sistemas. Tem uma outra área que é mais voltada para gestão de projeto e uma terceira que é para auditoria. E aí a gente passa pela entrevista nessas 3 áreas, a gente pontua, se são 2 entrevistas, ou escolhe uma como número 1, outra como número 2. E a área também pontua os candidatos. E no final tem um cálculo lá um pouco... é que eu não saberia como explicar agora, mas tem um cálculo lá do match perfeito que tenta classificar qual é a melhor opção, considerando o que o candidato escolheu e o que a área também pontuou. E assim, é o Tinder profissional. Isso. Então, Tinder, você fala que quer aquela área, a área fala que você quer, se der match, aí os dois se encontram. Exatamente. E eu dei uma sorte, assim, muito grande. Sorte não, né? Porque eu acredito muito na providência divina, porque eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa. E eu tava pedindo a Deus para ir para a área de desenvolvimento, porque eu não tenho muita aptidão com gestão. E eu consegui ir para a área de desenvolvimento, então eu estou super realizada, super feliz. Fui bem recepcionada lá, né? Só sinto falta um pouco de meninas, porque só tem meninos no meu setor. É brincadeira. Mas eles são super legais, atenciosos, estão me ajudando bastante. E eu tô tendo uma oportunidade... Tem que ajudar, né? Senão ela sai de lá, não fica mais ninguém, né? Pelo amor de Deus, hein? Você não vai pegar nenhuma água. Não. Tem fila para bebedouro. De jeito nenhum. Mas assim, você está trabalhando agora com qual linguagem? Você está usando algum tipo de arquitetura, framework, etc? Consegue falar? Porque o pessoal que está escutando a gente é de TI, quer saber assim, mas e aí? Cadê o framework? Consigo sim. Na verdade, o banco ele tem projetos em diversas linguagens, né? Tem Java, tem alguns sistemas em Delphi ainda, e tem... Olha o Pascal aí agora fazendo a diferença na sua vida. Falei muito tempo com Delphi na Marinha, no Pascal, e ainda tá vendo aí? Existem sistemas em Delphi lá no banco, e existem sistemas mais antigos e robustos em COBOL e em Natural. Eu ia perguntar. Usando o banco de dados. Natural Database. É de sua época isso aí, Walter? Acho, pô, o cérebro só que tem isso aí. É o velho Natural Database. Toda essa base, né, de sistemas antigos, né, tudo natural, né? Exatamente. E eu que nunca aprendi essas linguagens mais antigas, agora estou tendo a oportunidade de aprender a usar Natural com banco de dados Database. Então, assim, não fui direcionada para Java, que era uma coisa que eu tinha uma tranquilidade maior, né? E fui direcionada para um projeto que trabalha com Natural. Estou ainda aprendendo a desenvolver nessa linguagem, mas estou adorando, porque é uma coisa nova e acho que vai agregar muito à minha vida profissional. E também, em relação à arquitetura, né, que vocês perguntaram, lá existe uma integração muito grande entre tecnologias antigas e novas. Então, eles usam bastante web service, usam... APIs. Usam SOA. Isso, usa o broker lá, né, para fazer a comunicação via mensageria. Então, tem bastante essa parte lá para integração dos sistemas. Mas é realmente um campo bem aberto. Acho que quem entrar no banco vai gostar, porque tem muitas tecnologias lá. Em suma, você fez as pazes com Pascal, não é? E tá tudo certo. Viagens, rola, tem essa possibilidade, a galera se desloca, ou é só realmente projetos de desenvolvimento internos e isso é replicado para o banco no país inteiro? Eu ainda não tive a oportunidade de perguntar, mas pelo pouco que eu sei,
quem é da área de desenvolvimento viaja menos do que as pessoas que são da área de gestão. Mas... Desenvolvimento é o remador, né? Fica mais alocado ali no projeto. Mas isso em relação a trabalho mesmo, né, do banco. Em relação a treinamento, não. Inclusive, eu mal entrei e o meu gerente já me perguntou se tem problema eu ir a São Paulo para fazer um treinamento. Eu falei assim, não tem problema nenhum. Então, eles investem muito no funcionário. Eu tenho 1 mês de banco e já tenho 3 treinamentos marcados. Olha aí também, vai você. Mesma coisa, velho. Que beleza. Então, você já respondeu outra pergunta que a gente sempre faz. Então, do ponto de vista também de crescimento profissional, o banco também investe bem no pessoal. Sim, investe bem. Eles, no início, já mapeiam, né, o que vai ser necessário para a gente exercer aquela função e já fazem uma programação dos treinamentos para os próximos meses. Tá. Outra pergunta que a gente gosta de fazer, né, é o recurso, né? Como é que é o seu computador? É aquele computador 286, Xing Ling, ou você já tem um computador bonitinho, que tem 2 telas? Como é que são os seus recursos, né? Os recursos da sua baia. De maneira geral, né? Você tem uma cadeirinha ergonômica, aquela cadeira que está quebrando a coluna? Como é que é o recurso em geral, assim, ao seu redor? HD é SSD, sua máquina boota em 5 segundos, essas coisas. Não, lá assim, tá tudo bem atualizado. A máquina, é que eu não me lembro ao certo a configuração agora, mas eu sei que ela é bem rápida. Eu acho que é o Windows. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual é a. Não, mas só porque assim, ela não é um Xing. Não, Não precisa rodar a manivela para ela. Não, é uma máquina excelente, porque a gente abre várias ferramentas, né? Ferramentas pesadas, assim, o Oracle, SQL Server, junto com o IBM, que é do mainframe, tudo junto ao mesmo tempo e roda sem travar. Então, é uma máquina boa. Cadeirinha, aquela cadeirinha quebra a coluna não, né? Não, aquela que tem... para regular, né, tanto a parte das costas quanto a altura. Eles... Cara, ela deve ter lá divisão de ergonomia. Isso. Falar nisso, eu nunca pergunto isso, Carla, mas você tem laboral lá, não? Então, ginástica lá laboral? Não tem. Lá, por incrível que pareça, não tem. Na Petrobras tinha. Lá no banco, por algum motivo, não tem. Mas, assim, eles fornecem pra gente... aquele mousepadzinho, né, específico para evitar danos. Também tem aquela parte do teclado. Eles orientam, né, como sentar, levantar de tantos em tantas horas para se exercitar, não ficar muito tempo na mesma posição. Tem toda uma orientação, mas laboral realmente não tem. As baias são muito grandes, assim, tem armários que eu acho que eu nunca vou usar, porque eu tenho um armário com 4 portas, acho que 3 gavetas, tem tanto espaço que eu falo, gente, eu nunca vou usar isso aqui. Aí, tá vendo? Olha aí, igual ele você, reclama de espaço, chega em casa, minha esposa mesmo, não, preciso de espaço, aí vê que tem 400 pares de sapato. Mas enfim, não é o caso aí. Ó, aqui só pra gente já engatilhar aqui pra gente finalizar, 2 questões importantes. Primeiro, o que você enxerga, assim, o que pode melhorar dentro desse cenário que... convenhamos, Walter, né? Datavenia já é um cenário extremamente favorável do ponto de vista profissional. Falar, trocar o doce gusto pelo Nespresso. Exatamente, pois é. Segundo, já pra gente engatilhar também, é assim, e aí, diante desse cenário favorável, você aposentou mesmo a caneta ou aquela mensagem lá de despedida foi só, né? Ou você almeja alguma coisa? Mande lá. O que é que você acha? O que pode melhorar, né, no órgão, né, tanto no órgão como na carreira, e se você ainda vai fazer algum concurso. Uhum. Em relação a melhorar, de imediato, assim, o que eu me lembro é a questão da aposentadoria, porque o banco ele oferece um plano de aposentadoria complementar e os funcionários novos têm a opção de aderir ou não. Na maioria das vezes a gente adere porque dá a chance de lá no futuro a gente se aposentar com um salário bem próximo do salário da época.
Só que esse percentual, ele tá muito alto. Ele tá meio que assim, Quanto é ele que tá tá? comendo uma parcela muito grande do nosso salário bruto. Então, às vezes, eu, por exemplo, quando entrei, eu não tinha ideia de que esse valor era tão alto e eu achava que o meu salário bruto ia ser aquele mesmo, que os descontos iam ser só os básicos, imposto de renda, INSS, mas a aposentadoria lá, ela é calculada de acordo com a idade que a pessoa tem e com o tempo de contribuição que ela já tem fora do banco. Então, quanto mais tempo de contribuição ela tiver fora do BNDES, mais alto vai ser o valor de contribuição dela. E as mulheres, elas também têm um fator de risco lá, que elas pagam mais do que os homens. Que sacanagem, velho. Mas quanto é que tá assim, esse percentual? Eu, que tenho 31 anos e tenho só 3 anos e meio de contribuição fora do BNDES, tô pagando quase R$ 1.900. Nossa! Isso dá o que, porcentagem? Quase 20 e pouco. Porque eu Ganha 30 mil, bruto né? Ganha 30 mil. 11.500, nada mais de 10%, dá quase... Porque eu tô perguntando, porque eu, né, que sou estatutário, né, é 11%, assim, é 11% pra sorrir, entendeu? Então, quando você falar muito, né, eu tô achando que é bem mais, né, assim, que é 15%, mas na realidade, se for 11%, vocês estão pagando o que um estatutário paga, né? Então, o estatutário paga pesado, é 11% para não falar. Então, se for mais ou menos disso aí, você está pagando igual a uma carreira estatutária. Né? Entendi. É porque depende muito da idade, né? Eu ainda estou pagando quase 1.900, mas as pessoas que têm, sei lá, de 6 anos de contribuição para cima, estão pagando mais de R$ 2.500. Tem gente que está pagando 3 mil e pouco só de previdência complementar. Então, há uma certa discussão lá, né, para ver como é que vai ficar isso, porque foi uma lei que surgiu depois de, acho que 2012. Então, no mesmo órgão, tem pessoas pagando esses valores altíssimos e as pessoas mais antigas não estão pagando esses valores tão altos porque entraram em uma outra base de cálculo. E você se aposentou, não se aposentou, caneta caiu, vai pensar na vida? Gente, eu me aposentei mesmo porque, assim, o BNDES sempre foi o meu sonho e foram, assim, 3 anos e meio bastante desgastantes. Eu ficava muito chateada, assim, em Carnaval, Ano Novo, Natal, porque eu via as pessoas viajando e eu estava em casa, no quarto, estudando. Natal você estava na frente do computador, só tocava a toquinha, Carnaval, na frente do computador, só com a... sempre na frente do computador. Isso. Né? E eu realmente me aposentei porque eu já não estava aguentando mais esse ritmo. Meus amigos, assim, de certa forma, me deixaram de lado, porque eles sempre me chamavam e eu, não posso, porque eu tenho que estudar. E eles pararam de me chamar. Então, eu falei assim, realmente, agora eu parei, porque a vida passa muito rápido e minha mãe tá aí, não é mais tão jovem, eu quero aproveitar o tempo com ela agora. Olha aí, viu, Durante? Você aí. Rapaz, todas essas provas que é tudo sobra, cai tudo no meu colo, né? Brincadeira isso aí. A última pergunta, né, que a gente ia fazer pra você, perdeu o objeto, né? Porque você é carioca, passou no BNDES, então não interessa a remoção pra você, né? O carioca já não sai do Rio, né? No BNDES, então, não tem muito sentido. É isso, Durante, acabou aí a Maravilha. Bom, aqui a gente conseguiu fechar, arrematar com chave de ouro, Walter, dentro do nosso mega checklist aqui, que a gente não deixa passar nada para essa galera concurseira que nos acompanha. Agradecer em especial aí a nossa querida Carla por essa atenção, por estar aqui tanto tempo já com a gente está aqui já falando há bastante tempo, né? Trazer os recadinhos do coração, grande Walter, não pode esquecer a galera que participa no nosso itinerante, na nossa plataforma de conhecimento aí. Dizer também, lembrar aí a você que nós lançamos hoje o combo especialíssimo, aliás, como todos os nossos combos, para análise de planejamento e orçamento do MPOG, APO. Então fique ligado, material aí separado, destrinchado para você. Recadinhos do coração, como eu disse,
Mandar um salve pra galera que interage com a gente. Lá o nosso amigo Carlos Eduardo, de Maceió, grande Carlos. O Fábio Leandro Alves Leite, de Anápolis, Goiás. Sabe onde fica, Walter? Sim, é daqui do lado. Pois é, aí do lado, Anápolis, Goiás. Base, o nosso amigo Luiz Augusto. Ah, pois bem, verdade, rapaz. E o nosso amigo Luiz Augusto Ferreira Cunha, é seu primo? Belém do Pará, olha aí. Belém do Pará. Beleza? Gente, brigadão, professor Walter, dê seu axé final aí pra gente ir embora, que já tá tarde. Não, eu gostaria só de agradecer muitíssimo a Carla, né? Como eu já falei, eu já queria ter chamado ela há muito tempo, mas eu queria deixar que ela ficasse um pouco mais no banco para que o Provascast fosse completo. Eu sabia que ia ser desse nível aí, viu, Davi? E eu queria convidar todos, né, que entrasse, né, no Google, lá digitasse, né, só acaba quando termina, TI Masters, né, que você vai dar de cara com o depoimento da Carla. Não sei se você chegou a ler durante isso que eu passei para vocês na hora que eu tinha passado. E é um depoimento assim que todo mundo ficou comovido. Se eu não fosse cearense eu tinha chorado também. Eu achei que ela ia dar uma notícia ruim e no final todo mundo ficou feliz porque ela estava dando notícia que ela estava sendo convocada para o BNDES. Então você está escutando, tente olhar, só acaba quando termina a TI Master, você vai ver um depoimento fantástico. Obrigadão, Carla. Salve Duran e salve aí nossos espectadores. Até o próximo Provascast. Beleza, Carlinha, seu até breve aí pra galera concurseira que nos ouve. Mais uma vez, obrigada, né, aos professores aí pelo convite. E queria dizer que essa frase eu copiei, na verdade, de uma pessoa que serviu como exemplo para mim, que foi o Eduardo Neves. Alguns devem conhecer ele lá da lista TI Master, que prestou concurso para o BNDES várias vezes também e que passou no mesmo que eu passei, foi chamado antes. Era um exemplo para mim que hoje trabalhamos juntos, não no mesmo setor, mas no mesmo andar. Então ele sempre falava para mim: Carla, não desiste até o último dia de validade do concurso, só acaba quando termina. E foi o que aconteceu. Nos últimos meses, eu já meio chateada, pensando em prestar a próxima prova, eu fui convocada. Então, pro pessoal que tá aí na luta, em espera, não desiste não, porque a vitória pode chegar a qualquer momento. Olha aí, essa mensagem para encerrar com chave de ouro esse bate-papo de hoje. Carla, mais uma vez, muito obrigado. Galera, Nação Concurseira, siga a gente. Tamo junto e misturado. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.